Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Muito bom estarmos juntos aqui, né, queridos? Sorrindo, né? Ninguém chateado, tudo na presença de Deus aqui, cultuando ao Senhor. É muito bom estarmos juntos. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51. Nós vamos ler 3 versículos deste Salmo, 10, 11 e 12. Deixa aberta aí a Bíblia, para a gente meditar um pouquinho neste salmo muito conhecido. Diz assim esses 3 versos: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém, queridos? Anseio pelo perdão de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, mas nós bem sabemos que isso não significa que ele tenha sido perfeito, pelo contrário, cometeu muitos erros. Mas o escritor de Reis, 1 Reis 15:5, olha a descrição que ele faz de Davi. 1 Reis 15:5. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, a não ser no caso de Urias, o heteu. Interessante que o escritor de Reis, ele fala dessa mancha na biografia de Davi. Davi foi maravilhoso e tal, mas, olha só, uma mancha na vida deste homem. Davi, ele escreve alguns salmos chamados penitenciais, em que ele abre o coração, fala do seu pecado e mostra o seu arrependimento. O que o pecado fez na sua vida, as consequências que chegaram à sua vida. Ele fala da sua alma em agonia. Algo assim, muito interessante. E ele confessa, busca o perdão de Deus. E nisso nós também aprendemos com Davi, né, irmãos? De confessar, de abrir o coração, falar para Deus e abandonar o pecado. Então Davi buscava sinceramente o perdão de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos ansiar, desejar ardentemente o perdão de Deus. E não só desejar, né? Mas buscar o perdão de Deus. E nessa linha de pensamento, eu quero tirar 3 lições aqui, desses 3 versos que acabamos de ler. Então, primeiramente, temos a necessidade de um novo coração. Olha o que ele diz no verso 10, mais uma vez, por favor.
cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Queridos, o problema de Davi não foi Batseba, era o seu coração. O problema de Davi não eram as dificuldades que ele enfrentava ao seu redor, com seus inimigos e às vezes seus próprios familiares, descendentes. Era o seu coração. O problema de Davi não eram os outros. Ele reconhece que é o seu coração. Davi reconhece que ele precisava de um novo coração, irmãos. Um novo coração. Porque o seu coração era corrupto. E Jeremias nos ajuda muito, né? E nos alerta, e você conhece também esse texto, Jeremias 17:9. Ele diz: enganoso é o mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Que descrição! Às vezes a gente fica, meu Deus, que coisa terrível. O coração é o meu e o seu, irmão. É o coração do ímpio, do assassino. Não, está falando do nosso coração, do meu e do seu coração. Você entende que o seu coração é corrupto? Davi estava consciente disso, irmãos. Por isso ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. É uma oração sincera de Davi. É uma oração que vem lá do fundo da alma. Uma oração humilde. Não é prepotência, se achar. Ele diz: Senhor, tem aqui dentro de mim, bate aqui um coração corrupto. O profeta Ezequiel, ele profetiza em nome do Senhor, Ezequiel 36:26, diz assim: eu lhes darei um novo coração, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês olha só, coração de pedra, e lhes darei um coração. Então, nessa linguagem figurativa, Ezequiel fala de coração de pedra, em contraste com o coração de carne. Coração de pedra. E Davi usa a expressão cria em mim. Algo que só Deus pode fazer, irmãos. Meu irmão, minha irmã, só Deus pode fazer isso. Nós não temos poder para transformar o nosso coração, para criar um novo coração. Não temos esse poder, irmãos. E isso acontece pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mediante o quê? Fé e arrependimento, quando nós fazemos como Davi fez. Mas Davi, é interessante, irmãos, que a palavra que ele usa aqui, nessa música, nesse poema, cria, é a palavra que aparece lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus. Bereshit bara Elohim. Essa palavra bara é que Davi usa aqui. É uma palavra de criação de Deus, do poder de Deus de criar, de fazer do nada algo. É essa palavra, irmãos, de Deus trazer à existência algo que não havia. Isso é muito forte para nos mostrar o que precisa acontecer dentro de nós.
dentro de mim e de você. Não é uma roupagem, irmãos. Não é algo aparente, é algo profundo dentro de nós. Mudança radical, irmãos. Mudança radical. Então, o perdão de Deus renova o nosso coração, irmãos. O perdão de Deus faz essa operação no coração de cada um de nós. Faz essa purificação dentro do nosso coração. Um coração novo. 2 Coríntios 5,17, você conhece muito bem. Se alguém está em Cristo, as coisas antigas, eis que se fizeram novas. É isso dentro do coração. Algo novo dentro de nós, de dentro para fora. A conversão é de dentro para fora. Se não começar lá dentro, não é conversão, irmãos. E é algo feito pelo poder de Deus. Só o Espírito Santo de Deus pode converter uma pessoa. Pode fazer mudança na vida de uma pessoa. Repito, mediante fé e arrependimento. Desde que a pessoa confesse os seus pecados, busque o perdão de Deus e queira essa renovação, queridos. Essa fé no Senhor. Então, eu preciso estar consciente, e você também, de que nós não somos melhores do que Davi, irmãos. Você não é melhor do que Davi. Não é só Davi que precisou fazer essa oração. Senhor, eu preciso de um coração novo. Senhor, muda aqui dentro. Não adianta eu me mostrar uma coisa, as pessoas acharem de mim uma coisa, eu aparentar uma coisa, mas lá no fundo, eu ser outra. O que adianta isso? Então eu preciso fazer essa oração. Eu preciso ter um coração novo. O Senhor tem que renovar a minha vida e criar um espírito inabalável. Nada vai mover, nada vai me tirar de combate, nada vai me afastar de Deus, porque eu tenho um novo coração dado por Deus. Amém? Segundo lugar, temos a necessidade da comunhão com Deus. Olha só o que Davi diz no verso 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Irmãos, que oração, queridos. Para pensar. Davi em pecado, arrependido, olha o que ele diz: não me lances fora da tua presença. Pecado é maligníssimo, irmãos. Ele tem poder de nos separar de Deus. Isaías 59, 2, que você conhece muito bem. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Olha, assim, o poder que há no pecado, irmãos. Separar-nos de Deus. O pecado nos priva do bem maior, que é a presença de Deus. Porque Ele nos separa. A presença de Deus. E Davi chega a dizer assim: não me lances fora
da tua presença. Irmãos, sem a presença de Deus, nossa vida é vazia. Nossa vida não tem sentido. Não tem sentido. Ficamos perdidos neste mundo, sem a presença de Deus. Davi, aqui nesse versículo, não quer que aconteça com ele o que aconteceu com Saul, que perdeu a unção de Deus, perdeu a presença de Deus. Davi foi ungido por quem, irmãos? Samuel, né? Ainda bem novinho, o Espírito Santo estava com ele, irmãos. Ele tinha unção, mas não tinha o trono. Saul tinha o trono, mas não tinha unção. Irmãos, Saul foi caindo na sua desobediência, perdeu essa grande bênção. Você sabe que no Antigo Testamento a unção era dada e podia ser tirada. Muitas vezes a unção era para o desempenho de uma tarefa, de uma missão. Cumprida a missão, a unção era tirada. A unção de um rei passava de um rei para outro. Deus administrando isso, o Espírito Santo de Deus. Hoje, você sabe que depois no Novo Testamento, hoje não, a partir do Novo Testamento, quando o Espírito é dado, Jesus vai e envia o Espírito Santo para que fique convosco para... Então, o Espírito Santo não é dado e tirado. Está entendendo? O Espírito Santo de Deus não entra e sai da vida de uma pessoa. O Espírito Santo habita na vida de uma pessoa para sempre, uma vez que foi dado, uma vez que a pessoa foi selada pelo Espírito Santo. João 14, 15, 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Somos templo, habitação, morada do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Que bênção, irmãos. O Espírito Santo de Deus morar em nós. Irmãos, isso é coisa maravilhosa. 2 Coríntios 1, 22. Que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Efésios 1, 13 e 14, presta atenção. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam. Quando é que o selo do Espírito Santo vem? Olha o texto. Quando ouviram a verdade do Evangelho, a salvação, creram, receberam o selo do Espírito Santo. Não é nenhuma experiência pós-conversão, é a experiência da conversão. Porque tem muita gente torcendo isso aí, irmãos.
na conversão, quando ouvimos a verdade do Evangelho, quando cremos e recebemos Jesus como Salvador, nós somos selados. Selo de quê? De marca, de propriedade. Pertence ao Senhor. Selo, marcado para sempre, pertence ao reino dos céus. O Espírito Santo mora para sempre na vida do cristão, da cristã verdadeiros. Não vou falar sobre isso hoje, mas jamais um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, vai blasfemar contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão. Porque, em resumo, blasfemar é rejeitar a obra de Jesus, a obra salvadora de Jesus. Uma pessoa que deliberadamente rejeita, ela não tem perdão. É o único pecado que não tem perdão. Porque ela rejeitou Jesus Cristo, o único, o caminho, a verdade e a vida. O que nós podemos fazer? Que tipo de pecado podemos cometer contra o Espírito Santo? Primeiro, Efésios 4:30. Entristecer o Espírito Santo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer. Podemos entristecer. E toda vez que nós pecamos, irmãos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Há coisas que nós fazemos que nos entristecem. Mas tem os sem vergonha, que não sente nada. Não tem vergonha. Não se entristece. Se acostuma. Toda vez que nós pecamos, desobedecemos a Deus, transgredimos as leis de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que está aqui, selado. E o outro pecado é apagar a influência do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito Santo. A ideia de apagar é abafar a influência do Espírito Santo. É como se tivesse uma chama aqui e eu abafasse essa chama. Impedisse dela brilhar. Então é abafar, isto é você fazer com que o Espírito Santo fique abafado. Ele está aqui, mas você não tem a liberdade, a influência, o poder do Espírito Santo. Ele está abafado. É isso que o texto está dizendo. E essa influência, irmãos, vai diminuindo conforme a gente vai pecando. É como se aquela luz diminuísse a sua intensidade na nossa vida. Você não brilha mais, a pessoa não brilha mais, não tem testemunho cristão. Então abafa a sua influência. Queridos, o pecado jamais pode tirar o Espírito Santo da sua vida, mas a gente pode entristecer e abafar o Espírito Santo. Nós fomos selados, grave isso, selados. Quando Davi ora no verso 11,
ele diz que ele não quer perder a comunhão com Deus, a unção de Deus. Por isso ele confessa, abre o seu coração e não esconde nada de Deus. Não esconde nada de Deus. Não esconde nada de Deus. Podemos esconder de Deus alguma coisa, queridos? Mas às vezes a gente acha que pode, porque não abre o coração para confessar. Botamos uma máscara de santidade, de felicidade, de alegria. Ah, queridos, nós temos um alvo, ser a imagem de Jesus. Mas isso não vai acontecer enquanto não chegarmos no dia da glorificação. Mas nós temos esse alvo e podemos chegar cada vez mais perto disso, irmãos. E há uma ordem, tanto no Antigo como no Novo: sede santos, como eu sou. Santificação é um processo, é uma ordem de Deus para os seus filhos. Então nós temos que reavaliar nosso comportamento, nossas decisões, nossas escolhas, nossas ações, nossos pensamentos, o que nós estamos fazendo, vendo, deixando de fazer, porque às vezes é pecado de omissão, não só de transgressão. Por isso, queridos, há muitos crentes vazios, porque não abre o coração. Olha o pecado dos outros. Ah, isso a gente vê logo. Mas dentro de si está cheio de orgulho, de vaidade, de mentira, hipocrisia. E isso ofende a Deus, irmãos. Ah, queridos, nós precisamos confessar nossos pecados. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Nosso coração precisa arder com a presença de Deus e desfrutar da vida abundante que Jesus trouxe para nós. E às vezes isso não acontece, repito, porque os pecados não são confessados. Alguns são, outros não. Pecados íntimos, domésticos, que ninguém sabe, ninguém vê, mas Deus vê, Deus sabe. Você pode confessar hoje, abrir seu coração como Davi fez. Nós podemos fazer isso, e devemos fazer isso, porque Deus sabe das nossas dificuldades, limitações, fraquezas. Deus sabe. E esse Deus, irmãos, é interessante quando a Bíblia diz que Deus está nos observando, né? E Ele nos vigia, nem pisca, tosquenejar, mas não é para castigar, irmãos. Deus não está nos vigiando para castigar, como se Ele estivesse com um cacetete na mão, um soldado. Não. Para nos abraçar, para nos erguer, para nos guardar, para nos livrar. É assim que Deus faz. Mas perdemos essa comunhão com Deus. Essa presença maravilhosa de Deus, por causa de pecados não confessados. Terceiro
E último lugar agora, temos a necessidade da alegria da salvação. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A alegria da salvação. Essa alegria, irmãos, é sobrenatural. Não está falando de alegria momentânea. É uma alegria independentemente das circunstâncias. E é uma alegria independentemente do nosso temperamento. Que às vezes acha, o temperamento dessa pessoa é independe. Independe também de euforia, de ficar pulando todo. Não, independe. É a alegria interior. É uma alegria que não se explica com as coisas desta vida. Por isso é alegria no Senhor. E a Bíblia ressalta isso. Alegria no Deus da nossa salvação. Alegria do Espírito Santo. Alegria como fruto do Espírito Santo. E se eu tenho o fruto do Espírito Santo, eu tenho alegria. Se você tem o fruto do Espírito Santo, você tem alegria. Essa alegria do Senhor e no Senhor. Mesmo que a gente enfrente circunstâncias difíceis, tristezas, momentos de choro e de luto, mas a nossa alegria independe das coisas que nos cercam. É alegria no Senhor. Irmãos, Davi temporariamente perdeu a alegria da salvação. Por quê? Pecado. Pecado é ladrão de alegria. Pecado rouba a nossa alegria. O pecado nos faz privar da alegria da salvação. E eu estou ressaltando, a alegria da salvação não é salvação. O crente verdadeiro não perde a salvação. O pecado não tem poder de tirar a salvação, porque quem deu a salvação foi quem? Jesus. E como Jesus fez isso? Na cruz. Não há pecado tão grande que possa fazer isso, porque o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, tem poder de perdoar e nos salvar. Então, não é o pecado que vai tirar a salvação. O pecado pode tirar a alegria da salvação. Mas pastor, como é que se explica aquela pessoa que estava na igreja, que tal e tal, depois se afastou, foi para o mundo? De duas uma. Ou ela nunca foi salva de verdade, porque estar na igreja, ser batizado, até participar da ceia, não quer dizer que a pessoa está salva. Judas participou da ceia, irmãos? Participou. E saiu dali para trair Jesus. Jesus lavou os pés de Judas, irmão. Eu posso estar na igreja, irmãos. Uma pessoa pode estar na igreja. Estou falando de igreja em tese, né? Qualquer igreja. Mas não ter verdadeiramente uma conversão, uma nova vida em Cristo. O coração ainda não mudou, porque é uma operação feita pelo Espírito Santo de Deus.
ou ela nunca teve uma experiência real com Jesus, e pode ter, a qualquer momento, ou ela teve a experiência e se afastou, e um dia voltará. Um dia ela vai voltar. Se ela é nascida de novo, um dia ela volta para os braços de Jesus. Porque às vezes a pessoa se afasta, irmão, e um filho, por exemplo, talvez ele seja um filho pródigo, porque ele vai ter uma experiência lá na lama, de conversão, ele vai cair em si: Senhor, olha a minha condição aqui, olha o que eu fiz da minha vida. Às vezes a pessoa tem que ir para o fundo do poço, para olhar para cima, e ter uma experiência real com Jesus, e voltar, como filho pródigo, e não fazer como o filho que ficou em casa perdido. O pecado rouba de nós a alegria da salvação, não alegria passageira, não alegria efêmera, a alegria, ele tira essa alegria, ele tira essa alegria, e a gente precisa confessar nossos pecados. O pecado nos engana, irmãos. O pecado é um engodo. Ele promete felicidade, liberdade e vida, mas a pessoa colhe desgosto, escravidão e morte. O pecado é doce ao paladar, senão ninguém pecava. Mas lá dentro é fel. O mel se transforma em fel, é amargo à alma. Irmãos, o pecado é como se fosse um engodo assim. Sabe que o pescador, você lança seu anzol sem nada para pescar um peixe, você bota o quê? É assim que o diabo faz, irmãos. Ele lança um anzol com isca, e a gente boboca, cai, né? Não foi assim que Deus disse: não, pode comer dessa fruta, não tem problema não, você vai ficar inteligente, você vai ser igual a Deus. O pecado nos engana, mas tem um anzol, por trás da isca tem um anzol, que vai nos levar à morte. Queridos, tem muita gente se iludindo com o pecado, e depois colhendo frutos amargos, as consequências amargas. O pecado vai iludindo, pouco a pouco, as pessoas. Aí a pessoa faz, não acontece nada. Beleza, estou tranquilo. Aí continua fazendo, não está acontecendo nada, você parece que está tudo certo. Daqui a pouco vem a rasteira, irmãos. O diabo não tem pena de ninguém não, queridos. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele quer fazer. Quer fazer com a minha vida e com a sua. Mas a pessoa vai se deixando levar por certas coisas, e aí vai perdendo a alegria da salvação. Sabe aquela pessoa que perde o primeiro amor? O coração não arde mais pelas coisas de Deus, pela igreja, pela palavra, o coração não arde mais. Sabe, ela começa um dia e termina sem dizer nada para Deus, sem contar com Deus. Eu posso me virar sozinho, sozinha, orar ou não orar, não vai fazer diferença.
perdeu o primeiro amor, e a pessoa vai largando os remos, as redes, abandonando o trabalho. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu vou dar um tempo? Já ouviu essa frase? Eu vou dar um tempo. Essa frase, acho que veio do inferno. Eu vou dar um tempo. Tem até casal que fala isso. Vou dar um tempo no casamento. Tempo no casamento? Onde está isso escrito? Quem autorizou? Vou dar um tempo na vida cristã, na igreja. Que aliança é essa? Feita com Deus. Que aliança é essa? De dar um tempo? De dar uma escapulida? Dar escapulida? Pisar, né? Fora? É isso? É isso? Quem autorizou? O Senhor sabe. Sabe. Tem gente que é infiel. O Senhor sabe. Claro que sabe. Queridos, pecado está derrubando muita gente, irmãos. Muitos crentes. E quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de Sansão. 20 anos como juiz de Israel. Um homem o mais forte do mundo. Força descomunal, isto é, sobrenatural. Mas ele tinha que honrar um voto de quê? Nazireu. De uma pessoa consagrada a Deus. Uma pessoa dedicada a Deus. Uma pessoa que não fazia certas coisas que outros faziam, porque era dedicada ao Senhor. E aí ele começa a quebrar os votos, irmãos. Começa a quebrar os votos. E aí, abre o coração para uma aventureira. Sabe que tem muita aventureira por aí, irmãos? Ou como tem, né, irmãos? E aventureiro também, né? Abre o coração, deita no colinho de Dalila. Que colinho macio, gostoso. Vou dormir aqui. E abre o coração. Fala do segredo que era para ele Deus. E aí, irmãos, perde suas forças, perde a visão porque seus olhos foram vazados, perde sua liberdade, ficou como escravo, perde a vida. E o fim da história você conhece, que ele se arrepende, busca Deus. Enfim, consequências, irmãos, consequências. Elas virão. Tem umas expressões que a gente até gosta de ver as origens, né? Mas não vou falar disso hoje, não. A casa caiu. A conta chegou. A fatura chegou. Uma hora vai chegar, irmãos. Se não chegar aqui, vai chegar na eternidade. No juízo final. Frutos amargos. Não deixe isso acontecer com você. Sabe por quê? Porque você precisa fazer como Davi. Eu preciso fazer como Davi. Eu tenho que orar e confessar a Deus. Confessar meus pecados, buscar o perdão de Deus. É a única forma de exterminar o pecado na nossa vida.
Não adianta querer justificar. Não adianta. Tem que confessar. O pecado, irmãos, derrubou homens como o sábio Salomão. Gente forte como Sansão, valente como Davi, puro como Adão, rei firme como Saul, apóstolo como Pedro. O pecado derrubou estes homens, grandes homens, valentes. E aí poderíamos trazer para os dias de hoje, quantas pessoas você conhece que caíram, que abandonaram Jesus, tiveram quedas horríveis. Pecado, pecado, pecado. E chega uma hora que não tem mais jeito. A queda vem, o escândalo vem, a exposição vem. Então é melhor confessar, irmãos. É melhor confessar, buscar o perdão de Deus, mesmo que ninguém saiba. A gente pode fazer isso hoje, irmãos. Deus espera que façamos isso hoje, agora. À noite eu vou continuar neste salmo e vamos falar mais de algumas coisas importantes. Mas, por ora, o anseio pelo perdão de Deus, nós necessitamos de um novo coração, coração que vem de Deus, transformado pelo Senhor. Necessitamos de comunhão com Deus, que o pecado interrompe, quebra, e necessitamos da alegria da salvação, que o pecado tira. Mas o Senhor pode voltar a nos dar a alegria da salvação. E essa comunhão voltar a acontecer. Não deixe o pecado acabar com a sua vida, com a sua comunhão, com a sua alegria de estar na presença do Senhor. Uns meninos, irmãos João e Júlia, crianças, foram tirar férias na casa dos avós, que tinham uma fazendinha. E foram para lá. E que alegria na fazenda, né, irmãos? Oh, vamos tirar leite da vaquinha, vamos colher ovos, vamos fazer isso, aquilo, tudo era alegria, tudo maravilhoso, com os avós, aquelas crianças ali. Mas tinha as tarefas também. Cada um arruma sua cama, tem que arrumar o quarto. Um dia você vai lavar a louça, um dia você vai varrer o quintal, um dia... Então tinha as tarefas também, de João e Júlia. Mas um dia, Joãozinho, descendo com a sua bicicleta, numa ladeira, brincando com a Júlia, ele pegou o patinho do vovô, atropelou o patinho do vovô, que tanto o vovô gostava. O patinho morreu. Meu Deus, o que vamos fazer? Vamos falar com o vovô? Vai mandar a gente embora na hora. Vamos fazer o seguinte, vamos enterrar o patinho. Aí a Julinha, né, falou, Joãozinho, eu vou te ajudar a enterrar o patinho, não vou falar nada, mas eu só não falo com o vovô se você fizer as tarefas que eu tenho que fazer. Tá bom. E aí,
na tarefa do dia a dia, arrumar o quarto. Deixa para ele. Vovó, Joãozinho, ele se prontificou em fazer. O patinho, hein? Aí João ia lá, lavar a louça, é sua vez. João quer fazer meu lugar. Faz, senão eu falo com o vovô, hein? E tal, e aqui. Tinha dia que, quando o Joãozinho recebia uma tarefa, Julinha falava assim, quá, quá. E ele corria logo para fazer a tarefa. E isso começou até a interferir no relacionamento dele com o avô. Porque ele pensava assim, se eu ficar muito perto do meu avô, de repente ele vai perguntar pelo patinho dele, e aí o que eu vou fazer? E enfim, aquela culpa ficou massacrando Joãozinho. Até um dia, que ele disse, vou parar com isso. Vou falar com o vovô o que aconteceu. Que eu matei o patinho dele com a bicicleta e eu enterrei o patinho dele. Chamou o avô um dia, disse, vovô, aconteceu um negócio triste. Fala, meu netinho. Muito triste. Fala. E ele soluçando, falou. Eu matei o seu patinho. Aí explicou. Aí o avô disse assim, meu netinho querido, eu estava da janela e vi tudo. Eu já te perdoei desde aquele dia. Só que eu estava esperando para ver até quando sua irmã ia te escravizar. Queridos, o pecado escraviza. Deus nos perdoa. Mas o pecado fica aqui, essa culpa nas nossas costas, na nossa mente, na nossa consciência, e vai nos escravizando. Mas nós temos a oportunidade de abrir o coração para Deus. Ele já nos perdoou em Cristo Jesus. Eu preciso apenas confessar e dizer, Senhor, eu fiz. E Ele está de braços abertos para nos perdoar. Foi o que o vovô fez com o Joãozinho. Vem cá, Joãozinho. Você está perdoado desde o dia que aconteceu. E abraçou e beijou o neto. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Curva sua cabeça, por favor. Eu não sei o que você precisa falar com Deus. Confessar a Deus. Não olhe para ninguém, não. Não fique pensando nos outros, não. É a sua comunhão com Deus. É o seu coração. É a presença do Senhor na sua vida. As coisas podem mudar a partir do momento que a gente abre o coração para Jesus e fala dos nossos pecados ocultos, guardados a 7 chaves, pecados que ninguém conhece, ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus está nos observando com essa culpa, vendo a hipocrisia, a fachada. E Deus está nos olhando com esse olhar de misericórdia, de amor, de graça, querendo ouvir de nós, de cada um de nós, a confissão.
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu irmão, minha irmã, antes de participarmos da ceia do Senhor, confessa ao Senhor, fala para Deus o seu desejo de abandonar esse pecado.